Olá, pessoas que nos escutam, sejam muito bem-vindas ao Tal Podcast, ponto de encontro para conversas sem guião, onde cabem todas as histórias que queremos conhecer, muito além de notas curriculares e apresentações biográficas. Eu sou a Paula Cardoso. Eu sou a Georgina Angélica. E juntas criámos este espaço de ligações humanas porque acreditamos que, sejam quais forem as nossas diferenças, ao partilharmos vivências, aproximamo-nos. É bom ter-vos por perto e aqui nos estúdios do Expresso já estamos muitíssimo bem acompanhadas de uma pessoa digna de confiança, à letra de um dos significados do seu primeiro nome, Amina, escolha com raízes na Nigéria, país do legado paterno, a que se junta, na sua geografia de vida, o Brasil de nascimento e a herança materna. Carioca de gema, a nossa convidada de hoje, faz de Lisboa casa há quase 10 anos e da comunicação um lugar de expressão, construção e transformação. Bem-vinda, Amina Baua. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Falei num dos significados do teu nome, que também se diferencia pela raiz histórica, porque Amina foi uma rainha guerreira da Nigéria. Tu cresceste com acesso a este contexto da tua identidade? Sim e não. Primeiro, muito obrigada pelo convite, por essa introdução maravilhosa. Que alegria. Eu vivi o tempo todo no Brasil. O meu pai deixou o Brasil quando eu era muito nova. Mas eu sempre digo que é muito engraçado porque eu sempre soube que 50% de mim tinha uma raiz. Eu posso buscar, eu posso acessar, o que é muito diferente de outras pessoas negras brasileiras. Então, é uma relação que não é tão simples, é super complexa, mas ao mesmo tempo me deixa muito feliz de dizer, eu sou 50% nigeriana, 50% africana. Eu sei dessa parte da minha vida, mas não vivi a cultura. A verdade é essa, porque meu pai vem de uma Nigéria que não é Nigéria, que é mais falada para fora do país, que a família do meu pai é Hausa, então eles são do norte, estão ali bem perto do Boko Haram, são super muçulmanos, e tem uma cultura muito parecida com o do Marrocos Berber, que é coisa do deserto, né? Então eles também não têm o hábito de sair. Então todo mundo fica muito chocado, principalmente pessoas nigerianas, quando eu digo, meu pai é Hausa, e foi para o Brasil, e fico, uau, como assim? Esse grupo não costuma sair da Nigéria para viajar, então eu acho que é daí que também vem essa minha herança genética de querer sair do lugar. Por que é que falaste em complexidade? Que isto é complexo, não é? Qual é a complexidade que tu vês aí? Eu acho que a gente tem a complexidade do homem negro, o homem negro muçulmano principalmente, quando vai para um país tropical. O meu pai teve a relação com a minha mãe, e que é uma coisa que é super nublada, que eu não sei, não saberemos, causou um grande trauma nela que ela não compartilha, e muitas outras histórias que vão chegando aos poucos, né? Então, eu já fui contactada por uma pessoa que diz que é filho, e eu tenho um nome, né? Não é tão comum no Brasil, né? O sobrenome principalmente Baua. Então, eu trabalhava numa empresa e teve um processo de despedimentos e tinha alguém com um sobrenome igual ao meu, então alguém da secretaria ligou e falou, Amina, tem um irmão seu aqui, kkkk. E eu, é meu irmão mesmo. Quando essa pessoa chegar, me avisa. Porque tem toda uma lenda, uma história de que meu pai também teve filhos com outras mulheres. Então é tudo muito complexo nesse lugar. E de eu não saber também as minhas origens, de eu não ter esse contato com essa origem nigeriana, que muito me alegra. Não, e eu falo assim, né? Eu principalmente com pessoas nigerianas e africanas, quando eu falo que, embora meu pai seja nigeriano e que eu tenho 50% de Nigéria genético, eu sou 100% brasileira e carioca, porque nascida, criada, enfim, pouca conexão com a cultura, por isso que é tão complexo. E por que o teu pai saiu da Nigéria, tu sabes? Ele foi para o Brasil estudar. E eu acho que foi naquela leva ali dos anos 70, 80, em que
na verdade ainda existe, né, essa relação entre os governos brasileiros e brasileiro e nigeriano de intercâmbio. Então muita gente vai pra Nigéria estudar, pro Brasil, desculpa, estudar. E acho que meu pai foi nessa leva. E aí ele foi pra São Paulo, depois foi pro Rio, fez a licenciatura, mestrado, doutorado e voltou pra Nigéria. E tu já alguma vez estiveste na Nigéria? Ainda não. Por isso que é complexo, mas eu vou. Mas tu sentes essa necessidade? Sentes esse chamado? Sempre senti, mas eu entendo que eu tenho que respeitar alguns processos e culturalmente é muito diferente, né? Então eu tenho contato com primos, com os meus tios, e mesmo nas conversas que a gente tem online, eu já sinto que existem barreiras culturais para nós que não são tão simples, que eu preciso ultrapassar ainda para poder chegar até a minha família no lugar em que eles vivem, né? Porque Nigéria, enquanto país que é gigantesco, tanto quanto o Brasil, enorme, cheio de culturas, eu poderia ir para outros espaços, outras cidades, que eu tenho curiosidade também, mas não é a ligação com a minha família, né? Com a minha origem. Então ainda tenho que tu falaste para outros lugares. Sim, falaste em primos, tios. O teu pai continua, tens essa ligação também? O meu pai, sim, a gente voltou a se falar, devia ter uns 20 e poucos anos. Depois ele faleceu, mas aí eu iniciei um contato com os meus tios, que é quase semanal. Então, assim, a gente se fala direto. E aí é nessas que eu falo dessa cultura, né? E aí eu vou dar um exemplo básico. No WhatsApp a gente tem os grupos das famílias. Aí eu tô no Brasil e da Nigéria. No Brasil a gente tem as tias, os tios que mandam aqueles memes, aquelas correntes, mensagens que a gente, num padrão brasileiro. E as mensagens que eu recebo no grupo da família nigeriana são muito fora da minha realidade. Então é assim, como é que se divide a herança da família no caso de morte do pai? Então é o filho mais velho, o irmão, o tio, o primo, todo mundo. Aí a mulher, a irmã, a filha mais nova, então... Tá lá na base da base. E aí como é que eu vou... Que trocas são essas, né? Já que eu tenho essa postura de mulher independente, né? Que vive sozinha, que troca coisas, que viaja pelo mundo, não é só sem um marido. Então, para eles é muito difícil, para mim também, né? Para entender, fazer essa troca é bem mais complexa do que, vou ali visitar meus tios. Mas isso é muito sensível, ter essa análise. Toda a situação é muito sensível, mas também é muito sensível da tua parte perceberes de que eu quando chegar, eu tenho que perceber como é que eu vou chegar. Não é chegar, cheguei e pronto. Não posso ser uma malinha, vim visitar todo mundo. Mas ao mesmo tempo tem uma coisa engraçada. Meu tio um dia me ligou e falou, olha, sua prima quer fazer medicina em Portugal. Então ela vai te ligar. Eu nunca tinha falado com ela. Sempre falo com os homens da família. Então ela vai te ligar e aí você recebe ela como se ela fosse sua filha. Tio, posso falar com ela, mas nem filhos eu quero ter. Ponto, né? Já tenho todos os meus alunos de 17, 20 anos, já são meus filhos. Essa dentro da minha casa, não posso me responsabilizar por esse ser humano. E aí depois eu venho, Portugal, ela só fala inglês e fala Hausa. Essa universidade, ela vai ter que se adaptar, tem a questão da língua, tem um tempo. Ele, tudo bem, então vamos pensar mais um pouco. E acho que desistiu da ideia. Pois. Mas se viesse sem esse peso de ser tua filha, ou achas que é uma impossibilidade? Ou seja, sem que se espere que tu tenhas esse papel na vida da pessoa. Eu acho, o que eu falo, né? Eu dou muitas orientações para pessoas que querem vir para Portugal estudar. Porque eu vim para cá fazer o mestrado, né? Então, eu tenho uma consciência de como é esse processo. E eu falo, né? Parte do acolhimento é 1 mês na minha casa. Mais do que 1 mês não dá. Depois vocês têm que seguir a vida. E eu mesmo assim já é bem generoso. Não. Parece que me estou a ouvir, credo. Credo. Nem isso. E aí... Não, é que para mim nem 1 mês mas siga. Mas depois, eu não poderia fazer o que eu faço. Claro que eu também não abandono essas pessoas, né? A gente continua conectado. Mas é um membro da minha família. Então, isso não seria tão simples assim de, você tem 1 mês. Uma pessoa que é menor de idade. Eu já conheço as coisas. Eu me sentiria muito responsabilizada de alguma forma. Mas não aconteceu. Não é uma possibilidade, gente. Não vai acontecer. E houve mais solicitações desse género? Ou? Da minha família, não. Mas eu ainda tenho muitas pessoas... Olha, o mestrado que eu fiz agora...
é que eu fiz um mestrado em 2016. Já indiquei, agora tem 2 pessoas que eu indiquei. Uma que eu fui ao Brasil trabalhar e falei, olha, o mestrado que eu fiz era maravilhoso. E realmente eu fui muito feliz. E eu indiquei, e ela entrou pro mestrado. E tá super feliz, super contente. Ainda tenho que encontrar com ela. E depois uma outra amiga que não faz o mesmo mestrado, mas faz a pós-graduação do mesmo centro, que também tá super feliz. Então, eu ainda mantenho essas relações de, gente, a gente pode mais. O mestrado não é burocrático, é chato, mas é possível. Vamos aplicar, por que não? E aí depois as coisas se desenvolvem. Aliás, quando tu chegas a Portugal, tu chegas com toda uma bagagem profissional, com toda uma experiência. E chegar a fazer o mestrado, isso é um relato muito feliz, porque nem todas as pessoas que chegam do Brasil dizem exatamente aquilo que tu estás a dizer agora, que tu foi feliz, correu bem. Muito feliz. Eu agradeço muito a Flu, né? E foste feliz porquê? O que é que tornou essa jornada tão feliz? Eu acho que tem essa vertente eu já venho do mercado de trabalho na área de comunicação e eu já tinha feito há muito tempo, né? Eu não vim fazer um mestrado logo após a licenciatura. Eu tive uma licenciatura de 4 anos também, que é um outro padrão do ensino brasileiro. Então, quando eu cheguei, já tinha feito pós-graduação, cursos de extensão, a área acadêmica nunca foi um medo. Mas eu cheguei aqui, foi muito eu me senti muito confortável. Por quê? Eu escolhi a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que eu não tinha, para começar, a diferença das propinas, como aluno estrangeiro. Então, isso já era uma forma que eu sei que muitas pessoas passam por isso em outras universidades, outras faculdades, e eu já me senti, ok, não me sinto diferente. Já me sinto acolhida. Depois, eu tinha uma turma de muitas pessoas do mesmo padrão, que já tinham experiência no Brasil, e que vinham para cá, porque também a gente estava passando por um momento político conturbado na época no Brasil. Então, todos nós buscamos, ok, uma forma de sair é o ambiente acadêmico. Então, nós nos juntamos num grupo muito legal, não só com pessoas brasileiras. Então, a gente tem austríaco, espanhol, portugueses. E era um grupo muito, muito legal de se trabalhar. Era todo mundo muito curioso. As trocas eram muito interessantes. Os professores estimulavam a gente. Então, funcionou tudo muito bem, eu acho. Mas acho que foi mais fácil por eu já trazer experiência de mercado. O que acontece mesmo que seja no mestrado, que seja um ambiente acadêmico, as pessoas elas saem da licenciatura e elas não viram nada ainda. Exato. Da vida. Então, quando a gente chegou no mestrado, era um misto de é fácil e estimulante. Então, vamos ficar aqui, tá gostoso, é divertido. A gente tem espaço para ter ideias. E dentro da área de criatividade é sempre mais gostoso trabalhar, né? Então, sem dúvida. Olha, obrigada por teres trazido a questão das propinas, porque é um tema que eu acho que não está suficientemente reconhecido, não é? Dessa desigualdade que se criou e que continua presente. Portanto, os alunos que não são portugueses pagam propinas mais altas. O dobro, bem mais vezes. altas. Sim. Bem mais altas. Então, muitas das vezes há discussões sobre esse tema, desvalorizando ou até retirando esse fator que é muito relevante até para a sustentabilidade de uma série de universidades que temos e que durante muitos anos eu lembro-me de algumas discussões que fui acompanhando de termos faculdades que estavam quase a fechar por falta de alunos. Sim? Não estou a falar do ensino público, sim, estou a falar de uma série de outras e que a partir deste novo fôlego e depois acabaram por encontrar caminho. Tu vens para Portugal numa altura em que havia toda a questão do golpe da Dilma. Imagino que tenhas encontrado aqui algum respiro. É? A gente veio para um país com governo socialista. É isso. E agora? Como é que está a tua respiração, Amina? Como está essa respiração? Eu estou a hiperventilar. Eu super. Estamos todos, na verdade. Eu acho que a gente tem 3... eu marco, né, a migração brasileira para Portugal em 3 grandes momentos. O primeiro, que é das pessoas que vêm para trabalhar nas obras, as mulheres que vêm para o trabalho sexual, não só, mas também, e fica muito marcado a população brasileira nesse lugar. 2000 e poucos, primeira era de Lula, entra o Ciências Sem Fronteiras, que era um programa universitário de intercâmbio. Então vem uma grande leva de brasileiros da área acadêmica estudar. E depois essa terceira onda, que foi pós-golpe da Dilma,
que também é um grupo muito politizado do ambiente acadêmico, que tem um poder aquisitivo um pouco melhor, não necessariamente com muito dinheiro, então chega todo mundo aqui de uma esperança de um mundo melhor. Aqui, né, falei do governo socialista, ai, que lindo, agora tudo é futuro, tudo é maravilhoso. Hoje, quase 10 anos depois, o meu grupo tá quase todo fora de Portugal. Pois, claro. Quase todo. Eu tô aí, ó, também já... Também já estás numa vida já. A virar. Porque ou não vive nos centros urbanos, são grupos que foram pro Alentejo, estão em regiões de floresta, mata, enfim, conexão com a natureza, que é pra desopilar. É mesmo. E ainda mais agora que a gente entra de novo num processo, né, de imigração, de lei de imigração super complexo, eu acredito que essas pessoas vão se afastar. Desculpa, faltou eu falar de um grupo também de brasileiros que é da eleição do Bolsonaro. Exato. Que é uma outra, completamente diferente dos 3 grupos que vieram. São pessoas com poder aquisitivo, um pensamento de direita. Que elegem Bolsonaro em Portugal, que é curioso, é importante aquelas observar. Aquelas contradições que nós observamos nos atos eleitorais recentemente, não é? Eu lembro de alunos meus que nasceram aqui, que têm mães ou pais brasileiros, perguntaram, professora, por que minha mãe votou no Bolsonaro? Eles a perguntarem-te a ti. Por ser brasileira, né? E eu, assim, olha, realmente eu não sei, não consigo entender a pessoa morar fora do seu país, aprovar, porque que eu acho que eu falo assim, né, brincando, mas com muita humildade, nós brasileiros vimos do futuro. Nós vemos do futuro. Tudo que Portugal vai passar, a gente já viu. Não, eu digo sempre uma frase muito semelhante. Já vimos tudo verdade. Isso. E aí, a primeira vez em que entra, né, assim que se desfaz a Assembleia, vamos votar, que partidos que vão entrar? Eu falei, eles vão entrar. Pois, claro. A partir não vão, aqui. Já, sim, daqui, na de 2019. Ele entra, o primeiro deputado, portanto, que tem, entra em 2019. E depois na segunda leva, já quando foi desfez. 12, já foi 12 e depois 50. Eu falei, eles vão aumentar. E nós, brasileiros, que viemos dessa discussão, e não é uma divisão de melhores ou piores, mais inteligentes, não. A gente analisa, né? É parte do meu trabalho, é parte, né, da minha vida. Nós já vimos isso acontecer. Exato. Estão lá os indicadores, não é? Pois vai acontecer. Sim, sim. A gente vai passar por esse momento, depois a gente tem aquela coisa, né, do ciclo dos 20 anos, que a gente precisa ir lá no ápice, depois vai lá embaixo, depois a gente volta de novo. E aí nós já estamos cansados disso, e não é porque a gente tem mais tempo, enfim, nós brasileiros que já passamos por esse processo, então eu saio de lá do governo, no fim do governo Dilma, passamos por um governo Bolsonaro, e aí quando essa onda chega aqui, que é o nosso oásis, a gente diz, não, aí já não vai dar mais. Aí claro. Já tem que pensar. E aí a gente discute nos nossos grupos. Eu falo as bolhas, né? Nós vivemos em bolhas, nas nossas bolhas. Imigrantes, políticas, acadêmicas, a gente fala. Esse é um processo, nós enquanto imigrantes, que nós não podemos estar à frente. Tem que ser um processo do povo português. Eles é que tomam as frentes e a gente vai atrás, empurrando. A gente tá aqui para dar apoio, porque a gente tá perdendo espaço, né? O que a gente fala enquanto migrante, e aí eu falo, mesmo eu sendo portuguesa, com documento, eu nunca serei portuguesa, sempre serei imigrante. A fazer, né, os descontos, tudo, a contribuir para a educação, sempre, para as artes, para a cultura. Eu passo mesmo em todas as áreas, da cultura e da educação, eu tô passando por elas. De acessibilidade de públicos, toda essa conversa. E eu acho que a leitura que a gente faz é essa. Por mais que a gente queira, e a gente luta, não é que a gente esteja parado. Claro. Eu acho que existem alguns pontos que são muito comuns e que esses é que serão um despertar, que é a habitação. Então o sonho de ter um centro cultural em Lisboa está ficando bem longe, né? Mas eu não vou desistir em trabalhar com outras pessoas, talvez, outros centros, mas afunila cada vez mais essas possibilidades, né? E aí ele volta pro lugar do sonho. Claro. Que o sonho fica só lá no imaginário. Não vou nem pensar em concretizar isso. Deixa-me triste porque perde-se profissionais da tua qualidade por esta cegueira.
Olha, nós estamos aqui a viver muitos retrocessos e temos conversado bastante sobre isso e do setor cultural no qual tu estás muito ativamente, e eu pergunto-me se há aqui um caminho que a comunicação tem de fazer, e não falo só de meios de comunicação, mas a forma como nós nos estamos a direcionar as grandes massas, se tem de mudar. E se tu consegues, já que tu vens do futuro, sim, se tu consegues deixar aqui algumas pistas, não é? Porque há pouco estávamos aqui a conversar sobre a irritação, o lugar de fúria em que ficamos muitas das vezes quando ouvimos certas coisas. Ficamos muito transtornados e respondemos na mesma medida, não é? E isto não leva a lado nenhum, porque isto só extrema, e não conseguimos fazer nada daquilo a que nos estamos a propor porque andamos aqui distraídos com estes ataques e contra-ataques. Comunicação, Amina. Eu acho que tem duas coisas que são muito importantes que eu junto muito, né? A primeira, eu fui criada por uma mãe que sempre falou o oposto. Eu sou uma mulher muito grande, né? Fora dos padrões. Então ela sempre falou, você e sua irmã que são muito grandes, vocês nunca podem falar alto. E esse teste do falar alto é muito engraçado, porque dando aula e tudo mais, e eu vejo isso muito na minha mãe, que é quando todo mundo grita, minha mãe fala baixo. E aí todo mundo para ouvir. Que é um lugar de calmaria. Tem muitas leituras disso, mas a minha é essa de calmaria. As pessoas respeitam, porque elas entendem que você não ultrapassou nada. Não estou dizendo que a gente não possa gritar, muitas vezes a gente tem que gritar sim, e é parte do processo. Mas isso é muito interessante. E voltando dos Estados Unidos agora, eu fui no espaço do memorial do Martin Luther King, né? E aí ele fala da não violência. Exato. E os 6 passos da não violência. Não são lugares fáceis. E como juntar isso tudo com a comunicação, eu acho que trazendo também um exemplo dos Estados Unidos, a gente precisa dos nossos meios, né? A gente precisa falar com a nossa voz. Nós não precisamos de tradução. Até porque nós falamos muitas línguas. Muitas. E dos códigos que a gente fala, eu sempre digo, né? Eu consigo permear entre muitos grupos porque eu aprendi a falar as línguas dos muitos grupos. Acho que esse processo de aprender, de escutar e de entender é importante, mas a gente precisa ter as nossas coisas. Precisamos falar nós por nós mesmos. Se não existem os espaços, a gente começa a criar os espaços, como esse podcast e outros trabalhos muito bons que existem, não só em Portugal, né? Então, esse é um processo. E depois, a gente passa por uma fase muito complicada de tanto inteligência artificial quanto fake news. E a internet tem esse lugar da verdade para muitas pessoas. Então, a gente vai ter que fazer um retrabalho, que eu vou contar isso para você e vou explicar para você por que isso é uma mentira. Vou te dar esse lugar, vou te dar esse exemplo, mas também vou mostrar porque esse outro não faz sentido. Ou porque que isso é incoerente. Então, basicamente, a gente vai continuar fazendo o que sempre fez, que são 2 trabalhos, né? A gente faz ou 3 retrabalho, ou 6, mas criando os nossos espaços. E aí, embora no Brasil a gente fala muito de regulação, né? Da internet, e que a gente tem que conversar, principalmente agora com a questão da inteligência artificial. Mas a gente tem que usar essa ferramenta a nosso favor, entender o que a gente tem livre. Se eu tenho internet, até onde eu consigo chegar, que trocas eu consigo fazer, que outros lugares servem de exemplo e usar essas estratégias. E mais, embora a gente não concorde com estratégias de sucesso de grupos que não são iguais aos nossos, se funcionam, a gente faz igual. Dá cá mais 5. Dá cá mais 5. Funcionou para eles? Chegaram lá, a gente vai fazer igual, só que do nosso jeito. Não precisa de reinventar a roda, é só observar e pôr em prática. Eu fiz um curso, a minha formação começa já no ensino secundário, né? Que era de publicidade. Eu tinha um professor que sempre falou assim, no mundo nada se cria, tudo se copia. Exato. Ninguém vai inventar nada de novo. Enfim, até mesmo a inteligência artificial parece uma novidade, mas ela já vem de um outro lugar. A gente já discute isso há séculos. Exato. Ela só foi reinventada, a gente só copiou de alguma maneira. Então, a gente tem que usar as mesmas estratégias que o outro. Não vou usar inimigos, vou falar o outro. O outro, porque o outro sabe fazer, a gente também sabe fazer. Claro. Então, Tu continuas a dar aulas? Não, já não tá. Acabei. Mas já pintou uma escola que eu sonhei integrar quando tinha
Foi uma das coisas mais lindas. Eu fiquei 8 anos no Chapitão. Portanto, quando tu anunciaste essa saída do Chapitão, incluía, porque tu fazias outras coisas lá, não é? Outras coisas. Incluía também o dar aulas. Era. Eu comecei no Chapitão dando aulas. E eu acho que é o projeto mais incrível, assim. E depois eu fui crescendo dentro do Chapitão até virar assistente da direção e expandir o meu olhar para outras possibilidades. Mas eu continuei dando aulas. E aí depois eu abandonei a parte da assistência da direção e continuei dando aulas, e agora nem aulas mais eu dou no Chapitão. Mas foi uma escolha tua? Foi uma escolha minha. Precisava fazer outras coisas. Passar mais tempo, porque exige uma presencialidade. Exato. E que agora, profissionalmente, eu não posso mais estar durante esse período de quase, que é um ano letivo, né? Eu não posso estar, mas tem pessoas maravilhosas que podem e que compartilham lá conhecimento também. Facilitar a aprendizagem exige muito tempo. Percebo perfeitamente o que tu estás a dizer e estou curiosa. Agora, esse tempo sobrou para te dedicares ao que exatamente neste momento da tua vida? Que projetos? Os meus. Sim, quais que são eu os teus sempre projetos? trabalhei para outras pessoas, né? Então, assim, agora eu posso trabalhar mais livremente como consultora. Posso dar formações em outros espaços e assumir um super projeto no Brasil, que é um hotel afrocentrado na pequena África. Então eu vou... Tu vais para Salvador e eu quero ir para esse hotel. No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, No onde Rio de estiver. Janeiro. Pensei que fosse em Salvador. A gente vai chegar lá. Aqui. Mas então... É a primeira unidade, vai ser um grupo. A gente tem esse prédio na pequena África, que é a região do Rio de Janeiro, em que foram os povos, né, que foram levados para o Brasil para esse trabalho escravo. Elas chegavam nessa região do Rio de Janeiro, no centro, ali no Porto. E tem muitas histórias, muita coisa naquela região. Esse prédio... É aquela zona do Cais do Valongo. E esse prédio era um prédio que foi comprado, foi instaurado ali um hotel belga, um hotel boutique belga, que não funcionou por muito tempo, e o dono falou, olha, acho que a melhor opção é devolver o hotel para o espaço. E me chamou para assumir esse projeto com ele. Que lindo! Sim, é uma grande missão, que eu espero muito que dê certo. Eu tenho muitos braços aí para trabalharem, é muita responsabilidade também, mas eu acho que é devolver para o espaço pessoas pretas em posições de poder, de felicidade. Eu falo muito isso na minha pesquisa acadêmica, que causa muito desconforto, que eu quero falar de pessoas pretas que estão sendo felizes, que são bem-sucedidas dentro dos seus negócios, já que eu não consigo falar no meio acadêmico, que seja eu um exemplo dessa pessoa bem-sucedida nesse espaço. Então, e devolver isso para essa região, né? E aí agora começam muitas coisas que surgem. Acharam as ossadas, né? Várias ossadas essa semana, esses dias. Machado de Assis morava na rua desse hotel e a casa dele virou um estacionamento. E agora o prédio foi tombado e vai ser reformado. Então as coisas estão emergindo, coisas de sucesso, de valorização dessas pessoas que construíram o Brasil que é hoje, né? Não, é muita África no Brasil, né? Muita África. Tanto mais quanto tu disseste, porque na África eu fui logo para a Bahia, né? Claramente, Claro. Mas então os nossos pontos de chegada dessas pessoas africanas são Rio de Janeiro, Minas Gerais e Salvador, Bahia. Então a gente tem muita herança, muitas verdades a gente tem para outras regiões, né? Para além das outras regiões. No sul do Brasil também, onde a gente tem os primeiros quilombos, né? Que a gente reconhece o sul do Brasil como um lugar muito de colônias europeias, italianas, alemãs, mas tem uma comunidade indígena que foi dizimada na Argentina, no Brasil, e que está ali no sul, né? Então tem muita herança. Onde a gente tem mais vertentes de religiões de matriz africana é no sul do Brasil. Então essas coisas que a gente precisa trazer à tona, porque foi um projeto, né, de governo eugenista, clarear o Brasil. Claro, sim. Diminuir, acabar com essas histórias, acabar com essas pessoas. A Argentina quase conseguiu, e o Brasil não, né? Já que é esse espaço continental, as coisas acontecem. Então eu volto para o Brasil. Nessa, eu fico entre Brasil, Portugal e Europa por um tempo, mas o objetivo desse projeto é devolver e fazer do Congá, que é o nome do espaço. O Congá é... O que significa?
Congá é um altar do candomblé e dos terreiros, né? Em que o congá começa vazio e a gente vai construindo o congá. Com as flores, com as oferendas, com comida. Então, essa é a ideia de construção. Então, o congá nasce agora, que a gente espera que seja um congá super repleto de, enfim, de felicidade, de alegria, de acolhimento. É isso que a gente quer fazer. Qual é a dificuldade em aceitar o conceito de felicidade na academia portuguesa? Ainda por cima ligado a pessoas negras, pessoas pretas, como estavas a dizer. A primeira coisa é botar no lugar do étnico. E aí eu dou um exemplo que quando eu falava, o meu projeto, que começou no mestrado, que eu levei para o doutoramento, é de um mapeamento de afroempreendedores. E falar do sucesso dos afroempreendedores. E aí vou dar um exemplo que é muito bom você ter um mecânico que fale crioulo de Cabo Verde. Ele pode não falar português, mas ele vai atender um grupo, certo? Sucesso. Não era étnico. Um restaurante em que você consegue falar crioulo da Guiné, de Bissau. Não precisa falar português, porque as pessoas vão se entender étnico. E aí eu questionava, mas um restaurante italiano é étnico? Não, aí esse já... E depois tinha uma outra coisa que é do empreendedor e dono de negócio. O empreendedor bota a gente, pessoas pretas, naquele lugar da infantilização, não sabemos se vai ter sucesso. O dono de negócio, o empresário, é outro lugar. Do valor do dinheiro, da responsabilidade. Com certeza ele vai ter sucesso. E tem cores. O empreendedor tem uma cor, o empresário tem outra cor. E essa discussão é que me incomodava muito. Eu falo, mas não pode, eu tenho que ser mais do que isso. Eu não posso falar só sobre isso. E mesmo os artigos que iam compartilhando comigo, até que desse, sei lá, exemplos de pessoas do Congo na Itália que tinham sucesso, mas eram empreendedores. E eu queria trazer essa discussão empreendedor, afroempreendedor ou empresário. E aí eu tinha essa dificuldade, porque para mim é um sucesso, um negócio, enfim, não tem a legislação, ele não tá dentro, não é um negócio formal, mas ele tem uma fila de clientes. Sempre tem dinheiro. Põe comida na mesa. Negócio. E aí, enfim, tive essas dificuldades. E não só, na verdade, dentro do doutoramento para mim, na minha experiência, foi um pouco limitante, para mim. A estrutura, as discussões, mesmo dos professores, eu tive professor dizendo que vocês, investigadores, hoje em dia, usam tudo muito de uma vertente muito pessoal para falar e trazem para academia. E eu pensava, que ótimo! Então, mas é maravilhoso quando eu falo de mim, não do outro. Não é? A questão é que eram vertentes que não estavam e continuam a não estar e que incomodam, não é? Porque quando são os outros, não há essa discussão, não é? É ciência. É sempre ciência. E não há responsabilidade. Não, então... E aí dentro dessa do afroempreendedor de negócios, com a Jace África, a gente desenvolveu... Não só eu, mas outras pessoas que estavam na área de pesquisa e acadêmicas, dados, porque não existiam, né? Então hoje existe um relatório com números. Quantos afroempreendedores existem em Portugal? Quantos já tiveram sucesso? Quantos não tiveram sucesso? Para onde vão? De onde são? Se nasceram aqui, não nasceram aqui, vieram de Cabo Verde, vieram de Bissau. E é importante materializar isso, que é pra gente poder discutir, né? Tanto no ambiente acadêmico quanto para falar de dinheiro, a gente precisa de dados, não fica só no lugar da opinião. Olha, é um perigo. Tenho duas questões para ti. Uma é como é que tu defines o hotel afrocentrado, o que é que define um hotel afrocentrado, e depois já vamos à segunda. Bom, ele é afrocentrado porque o projeto nasce dessa ideia, né, do Congá, de um terreiro de matriz africana, ou outros terreiros, e a gente trabalha com a questão da hospitalidade e do acolhimento desses grupos afrocentrados, que é diferente, que eu falo, né, a diferença é ótima, se a gente valoriza e entende. O hotel é só para pessoas pretas? Não, pessoas brancas também podem estar no hotel, mas a gente tem uma relação mais direta, a gente tem uma troca, né, na hora de... Até porque um hotel
médio, né? São 25 quartos. Sim. É um boutique, né? E as pessoas podem ter ali, a gente tem uma abertura. Você não trata só dentro de uma plataforma. Você conversa com a pessoa. Então, que é muito diferente dentro desse negócio, né? Do hotel. E aí a gente expande para a questão da experiência. A pessoa vai ao Rio de Janeiro e eu quero conhecer a região da Pequena África. Então eu vou falar com pessoas, com guias. E a gente tem uma proposta de travel buddy, que não é uma pessoa que é guia. É uma pessoa, vocês, do dia a dia. Olha, eu tô no Rio de Janeiro, quero conhecer a Lapa, assistir um jogo no Maracanã e a praia. Vambora, eu vou com você, a gente vai. Lanche, almoça. Não é aquela ideia de histórico, que a gente indica pessoas pra isso, mas é de aproximar. De deixar a pessoa se sentir à vontade. Aquela ideia de quando a gente vai na casa de alguém e fala, ai, parece que eu tô em casa. Não é pra ser um hotel. É para as pessoas trocarem, para elas se verem. Então, a cozinha é compartilhada. Tem um espaço de coworking. Mas os quartos são individuais com banheiros individuais. Ou seja, cheguei em casa, vou dormir no meu quarto. Mas conversei ali com meu amigo na cozinha. Trabalhei um pouquinho. E fui dormir. É uma grande família. É mesmo. Olha, e já tem data? Não, é só a proposta do Travel Buddy. O hotel já tá em funcionamento. A gente tava na parte de adaptação, porque eu falei, né? A gente tá decolonizando. Porque ele era belga e vai virar agora brasileiríssimo. Mas esta nova fase já foi inaugurada? Já foi inaugurada essa nova fase. E mais, a gente tem um salão de belezas que cuida só de dreads embaixo. Estás a brincar, a sério? Ou seja, é mesmo pensado para as pessoas estarem... Principalmente para as pessoas negras estarem no centro da cidade para além dos seus trabalhos, né? Porque o centro da cidade no Rio de Janeiro é muito esse lugar de trabalho, de passagem, e que tem se transformado com essa... Não só com a região da Pequena África, com todos os restaurantes que têm abertos, os materiais que a gente está descobrindo. Então, o Cais do Valongo passa a ser um lugar de visita. Tem o Instituto Pretos Novos, onde foram encontradas as ossadas. Passa a ser um espaço de história, de troca, tem visitas guiadas. E a gente quer que as pessoas negras estejam também nesse espaço de calmaria, não é a correria do centro da cidade. Ai, que bom entrar num espaço e... Poder respirar. Com calma. Ser com calma, né? Ou então, tô na noite, vou pra festa. Não vou voltar pra onde eu moro muito longe, porque o Rio de Janeiro tem disso, né? De ser uma capital muito grande. Não vou voltar pra muito longe, mas tem o Congá. Ai, vou dormir lá no Congá essa noite, que eu saio às 4 horas da manhã, pego um Uber 5 minutos, estou na porta, entro com o meu próprio código, porque a pessoa faz tudo sozinha, né? Entro com o meu código, deito, durmo, dia seguinte, vou pra casa. Olha, mas tem preços de família também? Tem preços de família, sim, senhora. Tem, gosto sim, disso. Essa é a ideia, né? Ser acessível também pra gente, confortável, mas com qualidade. É isso. Não é que seja um valor acessível, seja largado. Sim. Não, pelo contrário. É com qualidade, com beleza, com cores que estimulam, que a gente tem as nossas coresinhas. Enfim, é tudo mesmo pensado para acolher. São pilares para promover a felicidade. O conceito da felicidade. Claramente. É tudo sobre alegria. É tudo, É a tal da Black Joy. Olha, a outra pergunta tem mesmo que ver com estas Áfricas todas que existem no Brasil, e tu, quando começas a desenvolver esta tua tese, não é, sobre estes empreendedores, estes negócios, tu dás o nome de Africa. Que África é que tu encontraste em Portugal? Muitas, o que é maravilhoso. Eu falo isso muitas vezes, na verdade, que no Brasil, embora a gente tenha muita conexão, historicamente, as nossas comidas, as palavras, o jeito de falar, música, tudo está muito conectado com Áfricas, mas a gente não conhece essa África. É uma África que está muito no imaginário. E quando eu venho para Portugal, eu tenho um embate com a realidade, as realidades africanas, o que é maravilhoso. Por exemplo, Cabo Verde é muito perto do Brasil. Pouquíssimos brasileiros vão para Cabo Verde. A gente tinha um voo direto de Recife, de Fortaleza para Cabo Verde, que não existe mais, infelizmente. Tá na hora de voltar. Fica aqui a mensagem. Eu acho. Universo, estás a ouvir? Joguei. E muitos cabo-verdianos vão estudar para o Brasil. Mas, então, tem muito esse caminho para o Brasil, mas do Brasil para lá, não. E aí, é muito legal porque aí eu começo a entender várias coisas. Eu falo, né? Eu já tinha essa vantagem de ter um pai nigeriano
E eu pesquisar, querer entender. Mas conhecer Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Angola, todas as realidades de Cabo Verde que eu não sabia, que o Brasil não sabe. A verdade é que o Brasil não sabe. Né? Assim, a gente fala de uma África do passado, a contemporânea é muito ligada a coisas muito específicas, e até mesmo Portugal, a gente não discute sobre Portugal, a gente não está conectado culturalmente. Isso foi mesmo, é um corte, né, que aconteceu. Então, eu fico muito feliz de ver através, né, isso é até engraçado, porque quando eu apliquei pro mestrado, eu apliquei para 2, e você tem que fazer uma carta, né, de intenções e dizer o que é que você quer fazer. E eu falei, não faço ideia, vou descobrir quando eu chegar aí. E foi exatamente assim. Sério? Foi. Eu acho que eles me aceitaram porque falou que eu era muito maluca. Deve falar, essa doida tem que vir pra cá. E aí, durante o percurso da academia, coisas pessoais, que era o que eu queria trançar meu cabelo. E eu não achava 2016, tá, gente? Era outra internet em 2016. Eu buscava e, essa pessoa não tá. Ou não tava no Google Maps, ou não tava não sei onde. Peraí, vamos ver então. E se eu quiser comer uma cachupa, onde é que eu vou? Onde é que... E aí comecei a fazer esse mapeamento, falei, E aí meu professor maravilhoso, meu orientador, falou, você tem aí um projeto? Isso pode ser o seu projeto do mestrado. Nessa parte da criatividade, a gente tem que juntar aqui a parte acadêmica. Aí vem quem? Yolanda Évora, minha orientadora maravilhosa. É maravilhosa, Yolanda. Maravilhosa. Acho que também tem que... Não, sim. Teve ali umas intervenções maravilhosas no nosso episódio ao vivo com a Ana Markle e com a Tânia Graça. Que é perfeita. Eu sou muito grata a ela por, enfim, esse projeto ter saído do papel. E que aí eu consigo misturar as minhas 2 vertentes, a acadêmica e a criativa. E aí o Africar foi... Bom, já que eu tenho que... O projeto final era desenvolver esse aplicativo, né? Essa aplicação. E aí tinha um nome, não sei o nome, o África aqui, eu não. Aqui é muito brasileiro, peraí. África, vocês falam muito cá. Eu falei, pronto, África. Adoro, vocês falam muito cá. Falam, tudo vem verdade, cá, não sei o que, do cá. E o nosso é muito aqui. Pois. E aí eu, não, peraí, o cá, então pronto, o África. Ele nunca saiu do papel, mas outros projetos muito parecidos aconteceram, tipo no Bai da Mariana Mendiai. A gente conversou muito, a gente trocou muito. E agora vem aí a da Mela Supply também, que é do mapeamento, né? Que é muito importante, que a gente tem que usar os dados ao nosso favor. Da Ana Martins, né? O Mela Supply da Ana Martins e da Family Kitchen. Elas mesmas. E aí sim que nasce o projeto, e que foi ótimo para eu entender as diferenças de Áfricas que existem e sair desse lugar do imaginário enquanto brasileira. Porque eu falo que também a gente, mesmo as pessoas pretas, a gente tem que ter muita humildade, gente, para entender que não é porque a gente é negro, preto, pele marrom, enfim, que a gente sabe tudo. Que a gente vem de religiões de matriz africana, que não é o meu caso, por exemplo. Que eu sei todas as coisas, enfim, que minha família é nigeriana, que eu tô conectada. Tem muita história que acontece em Portugal, que vem antes da gente brasileira, antes de chegar aqui. Que tem muitas histórias nos países que são diferentes. Até mesmo a questão das independências são muito mais recentes do que o Brasil. Então a conexão entre os países africanos e Portugal é completamente diferente da do Brasil. Tudo isso a gente tem que levar em consideração na hora de falar dessas Áfricas, principalmente para pessoas brasileiras. Eu tento sempre reforçar isso de... Calma. A gente tem que pisar nesse chão devagarinho, né? Que muita gente já pisou antes da gente. Mas eu fico feliz. Não, pode dizer. Tu falaste a determinada altura sobre Nova Iorque, voltando aqui um bocado atrás na conversa. Tínhamos falado no arranque antes de estarmos a gravar, mas e depois trouxeste ali uma referência. O que é que estás a fazer em Nova Iorque? O que é que foste fazer em Nova Iorque durante um mês? Eu fui passar um aniversário uma vez, 10 dias, e o meu objetivo era só fazer coisas de pessoas pretas. E em 10 dias eu consegui fazer isso. E eu falei, bom, mas era meu aniversário. E aí eu fiquei eufórica, eu não sou grande fã dos Estados Unidos, e falei, gente, é impossível existir um lugar no mundo, enfim, não só Nova York, mas os Estados Unidos, mas Nova York principalmente, em que 10% da população, vamos dizer, menos de 10% da população que é preta, é tão... Eu consigo ver, ela é tão expressiva, ela tá tão nos lugares que parece que eles são 53% como é a população no Brasil. E que a gente não tá nos lugares. Então,
Nos Estados Unidos existem canais pretos, produtoras pretas, produtora de música, de cinema, livro, tudo isso. E eu falei, eu preciso entender como é que é. E aí eu vou passar um mês agora. Eu ia passar um mês só em Nova York e foi incrível. Passei de novo pelos mesmos processos e expandi um pouco mais, que é quase uma pesquisa, né? E aí entrei num lugar que eu não tinha entrado outra vez. Fui na universidade em Nova Jersey, que um centro de estudos afro-latinos, em que as pessoas falam espanhol, acolhe a comunidade queer, e estava falando sobre um livro da Caixa Preta, que é da Luísa Brasil, que é uma jornalista com quem eu estudei na universidade, que nós éramos 3 mulheres pretas. E eu assim, peraí, vem devagar, Estados Unidos, vem devagar, que eu não aguento. E aí comprei passagens pra Atlanta, porque também que chamam de Chocolate City, ou seja, eu falei, onde tá ali um monte de gente preta também, de novo universo me ajudando. Eu cheguei na semana que acontecia o Africon, é um congresso de pessoas africanas, que aconteceu em Atlanta, e eu estava em Atlanta, e era de graça, e eu fui, e eu falei, gente, peraí, então a gente falou sobre diáspora, falamos sobre real estate, falamos sobre cultura, música, entretenimento, e eu assim, uau, negócios, e como essas pessoas que vêm de diversos lugares, e aí não só africanas, em que falam, e aí dentro desse congresso falava muito do Brasil como a maior diáspora fora da África, né, claro, a maior diáspora preta, e aí as minhas discussões eram, muito bonito, muito legal, mas eu era a única brasileira no evento. O que é bom, já tem não é, mas era foi por nenhum, acaso. completamente. Mas é bom discutir, entender, e todas as mesas que eu participava de mentoria, eu falava, mas porque do Brasil, e eu sou do Brasil, as pessoas nunca acham que eu sou do Brasil também? Então, pra mim, e aí eu fui entender mais na questão do negócio, porque eu tava que a questão da cultura é ótima, a gente entende, mas eu também vi muitos negócios dentro da cultura, museus, galerias que fecharam, pandemia, mas como a Atlanta faz essa transformação tem essa loja aqui que tem 96 anos. E eu, uau, de pessoas pretas, vai passando, é uma coisa familiar. E ela continua bem sucedida. Eu falei, então é possível, tá bom, já entendi. Um familiar, que eu tô acostumado com familiar só branco, né, dentro da branquitude, mas tem um preto de sucesso. E depois indústria, tudo isso que vai crescendo, então, para eu estudar essa questão de negócio e também trazendo a pesquisa para dentro da minha área de doutorado, são os negócios pretos bem-sucedidos, pessoas pretas sendo felizes. Foi muito importante esse um mês. E aí eu fiz essa triangulação, Atlanta, Nova York, Nova Jersey, que é do lado, né, enfim. Mas é bom para entender como a gente tem muitas pessoas afro-latinas, caribenhas. E aí eu fui na parada de Caribe e depois afro-americana, entender como é que os grupos são diferentes, como é que eles se entendem nessas diferenças, os sotaques, como é que os grupos da Jamaica se dão com o da República Dominicana, com os próprios estadunidenses, pretos, como é que são essas diferenças e como é que é um apoio. Que pra mim o mais bonito é isso, né? De novo, eu repito 30 vezes. Menos de 15% da população que é tão barulhenta que pra mim, eu que não moro lá, sinto como se os Estados Unidos fossem 73% de pessoas pretas. Porque elas estão em todos os lugares. Há bocado era 53, agora já foi 63. Não, eu sinto. 53 é no Brasil. Eu sei, mas o que eu estou a dizer é que na conversa já subiu. E esse sentir é lindo, porque há visibilidade, há poder. Não é só de eu ver na publicidade, não é só eu ver um comercial ou uma jornalista, eu ver um canal. É isso. Uma indústria do cinema, produção de filmes e séries, em que o dono é uma pessoa preta. Sim. Empresas de entretenimento, em que fazem gestão de tênis, que são esportes que não são de pessoas negras. Tênis, golfe, em que o CEO é um homem preto. Acadêmico, professor. E eu fiquei assim, meu Deus, eu tenho que conectar com essas pessoas. Claro. E não foi tão difícil, não vou mentir. Mandava mensagem, vamos tomar um café? Bora. E eu assim, meu Deus, eu tenho que tomar café com o CEO. Ele aceitou. A acessibilidade é muito importante. Muito, muito importante. Tu há bocadinho disseste coisas de pessoas
pretas. Sim. E parece que eu já começo a ouvir pessoas a dizer, mas isso não é não é racismo, a falarem de racismo reverso, que não, pronto, que já vais falar. O que é que são coisas de pessoas pretas? Não lembro bem onde é que eu falei isso, mas eu dou sempre os Falaste exemplos. na academia? Não, quando estavas a ir para Nova Iorque, exatamente, da primeira vez quando foste. Que eu quis fazer coisas de pessoas pretas. O que para mim são as coisas de pessoas pretas? São as galerias, igrejas. E isso gospel. Com certeza, chorava. Com aquela emoção toda. Não, é a coisa mais linda. E o mais interessante da igreja eu não tenho religião. Fui criada cristã durante muito tempo. Mas numa outra linha espiritual, kardecista, super europeia. Mas eu fui numa igreja que eu acho que as pessoas falam muito pouco sobre Seneca, né? Seneca é uma vila que era dentro do Central Park. E aí as pessoas muito ricas destruíram essa vila, que não era só de pessoas negras, mas os irlandeses, que também não eram bem vistos na época. Enfim, eles destroem e essa igreja... E aí foram celebrados 200 anos dessa igreja num outro culto no Harlem. E foi a coisa mais linda que, assim, eu fiquei... emocionadíssima, de novo, nem um pouco religiosa, chorava, cantava junto, eu até vou me batizar no final, levanta quem quer, eu falei, eu vou, não vou, mas falar da história, e aí pra mim o mais interessante é que isso pra mim é coisa de gente preta, nesse lugar da comunidade. Acabou esse culto, depois tem os anúncios, e os anúncios são bolsas de estudos para o ensino médio, Natal. Bolsas para a universidade, tal. Terças e quintas, vocês podem vir aqui se preparar, que já tem alguém para orientar. Isso, para mim, é coisa de gente preta. Que é a formação do eu fui, eu cheguei, vou trazer aqui para você e a gente vai fazer junto. Existem bolsas, né, que a gente tem que falar que os Estados Unidos e o Brasil se inspiram nisso nas políticas afirmativas, que são muito importantes, porque eles entendem que a gente tem que balancear todas as dificuldades que a gente teve. Então, isso pra mim é o lugar de pessoa preta. Eu chegar num lugar que era um museu queer em Nova York. E eu chegar num museu queer gerido por pessoas pretas. Isso pra mim é coisa de gente preta. É eu chegar num restaurante e dizer, esse restaurante que tá aqui desde 1996, eu ouvi falar, e pra mim é muito importante, que vem de uma linhagem de família também. E eu vim lá do Brasil. Você veio do Brasil, então você vai ganhar esse pãozinho aqui a mais, porque não, daqui pra você voltar até o Brasil. Eu falei, não, mano, não vou voltar pro Brasil. mas você veio do Brasil, toma esse pãozinho. O acolhimento, o carinho, essa cuidado. coisa. Isso pra mim é coisa de gente preta. Então eu passei 10 dias nesse lugar de eu chegar no museu, mesmo eu sendo jornalista, né? Muitos museus eu não preciso pagar, é só mostrar minha carteira de jornalista. E o atendente olhar pra mim, eu entregar a carteira e ele dizer, não, nem isso você precisa, você é como eu. Sempre que as pessoas como eu venham ao museu, eu não vou cobrar. Porque a gente sabe que é tentar equilibrar as coisas. Quando são $25 a entrada do museu, que não é todo mundo que tem. Eu vou escolher, ou eu vou comer, ou eu vou pagar o transporte. Ainda mais nos Estados Unidos, né? Sim, que é caríssimo. Então essas coisas de pessoas pretas é que eu fiz. Eu consegui fazer durante 10 dias. Fiz 1 mês agora dessa vez. E que são muito importantes, porque no meu país eu não tenho. Quer dizer, tem um pouco, mas não dessa forma, né? Não nesse lugar desse poder, a pessoa que é essa pessoa que estava me atendendo, poder decidir que ele não ia cobrar de mim. Isso não existe, né? E lá já existe, em alguns lugares que também não é perfeito, não vamos nos iludir, não existe essa perfeição. Mas é importante pra mim eu me sentir nesse lugar dessa valorização do eu te vejo, eu sei que você é igual a mim, ou então até mesmo com outras pessoas que não são pretas, muitas pessoas latinas que vinham falar comigo em espanhol, porque, Brasil, eu sei que é português, mas eu quero falar. Falo, bora, vamos falar. Então vem com a minha família. E eu, meu Deus, mas você nem me conhece. Vamos almoçar. Almocei na casa de pessoas que eu não conheço. Tinhas visto na tua vida. E foi incrível. E essas trocas que pra mim são coisas de pessoas pretas, né? Proximidade. Comunidade. Olha, e foste sozinha nessas viagens? Sozinha. Eu viajo sozinha, mas é impossível, né? Que é isso, a comunidade, a gente se encontra, a gente se conecta. Então, das 3 vezes... Não é uma questão para ti, o viajar sozinho? Não. Assim, na verdade, eu tenho muitos cuidados, mas eu tenho essas facilidades que sou uma mulher grande.
as pessoas têm medo de mim já. Então é muito mais fácil eu agir nesses lugares. Mas não tenho medo de viajar sozinha. Já tive problemas na Europa. Que tipo? Na Hungria já fui perseguida, quase fui sequestrada. Uau! E esse dia eu fiquei... Que mal. Foi Mas para eu entender... À noite, né? 5 horas da tarde, mas que já era noite, porque era inverno. Sim. Então, um homem veio e falou comigo em húngaro e eu fiquei, não entendi, não sei o quê. E ele falou, não, vem comigo, vou te ajudar. E depois mudou pra inglês, vou te ajudar. Esse homem tá te perseguindo, vem, eu sou polícia. Mostrou uma carteira e tudo. Não, obrigado, não vou não. Tua intuição. Eu falei, não. E não tinha ninguém na rua, era isso, né? Eu vou te ajudar. Entra aqui no carro. Que carro? Não vou entrar no carro. Aí saiu um outro homem de trás de uma árvore, assim, ele é ele que tá te perseguindo, vem, corre. Aí segurou no meu braço, falei, nem pensar. Aí soltei meu braço e entrei num restaurante. E aí quando eu entrei no restaurante, isso era 2013, e aí expliquei, né, pra menina, aí eu comecei a suar, né, cheio de roupa, e ela, o que aconteceu? Aí eu expliquei a história, menina, ainda bem que você não entrou, isso aqui é uma coisa muito comum. Eles sequestram muitas mulheres pro tráfico sexual e tal, não sei o que. Eu assim, ok, obrigada, valeu. Bom saber. A minha sorte é que no dia seguinte eu já ia embora mesmo. Mas eu fiquei, nossa, não é uma experiência que eu quero passar de novo. Claro. E existem lugares que eu evito. Evito ir, assim, porque... É isso, né? O racismo ainda faz... O racismo, o género, portanto, tu és uma mulher. Várias coisas que eu não posso viajar sozinha. Não posso me dar o luxo. Não posso me descuidar. Tenho que sempre estar atenta. É isso. E eu tenho evitado muito isso. Ai, a mina. Mas eu sei que eu tenho uma vantagem de poder viajar, que não é pra todo mundo. Principalmente para as pessoas, mulheres pretas. Eu tenho essa... E eu gosto muito de falar vantagem, não privilégio. Que essa é uma teoria da Luana Toledo, depois eu vou lembrar o nome dela, que ela fala dessa discussão, diferença entre vantagem e privilégio. Que nós, pessoas negras, não temos o privilégio porque nós não estamos no topo da sociedade. Mas eu sei que dentro do meu grupo eu tenho algumas vantagens. Eu moro fora, há 9 anos, consegui acessar locais de trabalho, estive no ambiente acadêmico, eu viajo, eu tenho plena consciência das minhas vantagens, mas nunca vou dizer que é um privilégio. Não aceito que me digam isso. Olha, que interessante. Muito interessante. Acabei de pensar, nunca tinha pensado as coisas dessa forma e com esses dois conceitos, vantagem e privilégio. Obrigada. Academia, não é nada meu, academia. Pois, mas uma outra mulher preta que pensou isso. Depois isto leva-me também para os distanciamentos dentro das discussões que estamos a ter a partir dos conceitos, não é? Muitas das vezes, os conceitos criam fronteiras, muitas das vezes nas discussões. E eu procuro ir-me despindo, embora seja muito difícil em alguns contextos, porque precisamos de nos entender, não é? E há um património linguístico, não é? Para o fazermos, mas sinto mesmo que trazer está a afastar, pronto. E tento ter esse cuidado, embora me interesse muito por aquilo que a academia está a produzir. Eu acho que, e honestamente, muito humildemente, vou falar que a gente tem uma diferença muito grande acadêmica entre Brasil e Portugal. Sim, não tem nada a ver. Que a gente tem outras discussões em que permitem que nos permite chegar nesse lugar. Exato. E aí vou dar outro exemplo de... Eu sou muito fã... todos os lugares que eu estudei sou muito fã, né? Então falo sempre. Eu estudei numa escola pública de ensino médio profissional. E fiz publicidade. E tenho muitos amigos que estão no lugar do pensar. Então a gente começa no Brasil o Instituto da Branquitude. O que é? A gente fala muito da negritude. Mas como é que a gente estuda quem é que criou esse conceito? Então começa-se o Instituto da Branquitude para discutir várias coisas desse grupo. Não é uma individualidade. Falar desses lugares são importantes, que é também para ir desconstruindo coisas. Mas eu também entendo que muitas das vezes os conceitos a gente afasta, dificulta conversas, e aí pardo, preto de pele clara, negro é branco, é negro ou é preto. Gente, enfim, a gente vai sofrer o racismo igual. É isso. Quer dizer, igual não, mais ou menos, que aí entra o colorismo também. Muitas coisas. Só que eu acho que a gente tem que falar. Acho que nós é que temos que falar das coisas, né? Que é importante essa ideia de ver de fora. Traz muito complexidades. Nem sempre facilita e é o que mais acontece. E agora a gente começa... aí eu falo da Luana, né? Dessa coisa
privilégio e vantagem, eu tô usando uma outra mulher preta que entende esse lugar que eu tô, que também é assim, né? Que eu falo, eu sempre fui classe média. Eu não pude ter acesso às bolsas do ProUni porque eu não era pobre o suficiente. Obrigada, mãe, governo, várias coisas. Mas sempre me colocaram nesse lugar porque eu sou muito escura. Então, eu sendo muito escura, ou eu só posso ser favelada ou sou imigrante. Que é assim, eu também. Ou sou estrangeira. Os polos. Muito grandes. Na universidade achavam que eu era de fora. Porque eu fui muito mal numa prova de história. Minha mãe é professora de história. Aí o professor falou, não, você pode refazer porque você não é daqui, né? Aí eu fui, refiz a prova e tirei 10, pelo menos. Depois, só aqui para encerrar essa questão dos termos, eu também acho que é muito importante nós aceitarmos o lugar da divergência entre nós. Ai, completamente! Muito importante! Que é ótimo! Para não perdermos tempo e focarmos naquilo que realmente interessa. O que é do todo que funciona e depois a gente discute. A mulher trans, as pessoas não binárias, os queers, enfim. Depois vamos às especificidades. Porque depois a gente sempre vai sofrer uma coisa igual para todos. É verdade. Que é da cor, né? E aí depois a gente vai diminuindo. Mas é o que eu falo. Esse tempo que eu passei nos Estados Unidos foi ótimo para entender isso também. Existe muito essa luta do coletivo preto, mas depois lá dentro é isso. Assim, a gente é assim, mas eu não sou gay. Eu não vou me meter, isso aí é uma coisa de vocês. Isso aí é não sei o quê. Isso aqui, eu não sou latina, eu não falo espanhol. O inglês não é minha primeira língua, então não tô sabe? Eu não sou africano, também tem muito disso. Vocês é que são africanos. E é importante, essas coisas são importantes. Mas pra fora, é igual a gente fala, né? A gente pra fora não, pra fora a gente é um grupão. Exatamente. Amina, eu desejo-te muita, muita, muita alegria, muito sucesso, muita leveza e, acima de tudo, muito amor. Grata. Obrigada. Eu é que agradeço. Entendo que a luta de vocês também não é fácil. Ui. Agradeço por vocês se manterem aí nesse lugar e que abra muitas portas para outras pessoas também. Olha, eu agradeço por trazeres uma consciência sobre a importância de africanidades e brasileiridades se unirem, que acho que é super importante, e fico aqui a torcer para que tu consigas finalmente ir a Cuba. É verdade! Vou junto, que é um dos meus sonhos. Acho que tem que ter um episódio do podcast lá. Boa ideia! Olha, mas antes disso eu quero ter podcast no Rio, em Salvador. Sim, onde for possível. Vamos juntas. Grata. Este episódio tem sonoplastia de Salomé Rita, fotografia de José Fernandes, capa de Tiago Pereira Santos e música original de Pedro Bernardino e Wilson Twice. A coordenação é de Joana Beleza e Yuri Lopes Pereira e direção de João Vieira Pereira. Eu sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. E estamos de volta na próxima semana. Até lá, sigam-nos nas redes sociais e subscrevam a nossa newsletter em www.otalpodcast.com. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar.